Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, a nossa aula da conclusão da redação. Pessoal, recadinho rápido, não fiquem preocupados em ler o que está aqui escrito. Isso aqui é só para mim saber o que eu tenho que falar com vocês. Esse material será disponibilizado para vocês ao término da quinta aula. Está interessado em adquirir esse material? É só marcar 3 amigos nos comentários, encaminhar para mim um direct na sexta-feira, que eu vou disponibilizar esse material para você. E outra coisa, amanhã, na nossa última aula, eu vou fazer um mapa mental da redação. O que é esse mapa mental? Nós vamos aqui montar mentalmente o esqueleto dessa redação, ok? E o esqueleto dessa redação, a gente vai preparar ele aqui na nossa mente para a gente não esquecer no dia da prova, em concurso público ou Enem. Combinado? Então vamos lá para a quarta aula. Gente, qual que é o erro mais comum do candidato nessa fase aqui da conclusão da redação? O aluno apresentou os 2 argumentos na introdução, fez a apresentação do primeiro argumento no segundo parágrafo, a apresentação do segundo argumento no terceiro parágrafo, e no quarto parágrafo eu tenho que ser breve, sucinto, propor ali a minha solução e terminar o parágrafo da redação. Essa conclusão, da mesma forma que a introdução, eu tenho que ter ali entre 4 e 6 linhas. Aqui, gente, nesse quarto parágrafo, não é hora, nem lugar, nem o momento de se trabalhar uma nova ideia, um novo argumento. As ideias argumentativas devem ser preparadas e argumentadas no segundo e terceiro. Aqui eu vou fazer um fechamento sucinto. Portanto, dessa forma, dessa maneira, eu tenho que ser breve, sucinto, fazer a minha retomada do meu tema da redação e propor a solução, ok? Para isso, pode passar, nós vamos usar alguns conectivos para darem sustentação para a nossa argumentação. Então, olha só, em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados. Então vamos lá, fazer aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer aqui o fechamento da redação balaclava. O uso da balaclava pelas forças policiais. Em virtude dos fatos mencionados, após a frase inicial, é prudente, entende-se, é preciso que... Entenderam? Como que dá uma conexão de uma ideia com a outra? Então vamos lá, ó. Primeira coluna do quarto parágrafo. Em virtude dos fatos mencionados sobre o uso da balaclava pelas forças policiais, vírgula, é necessário que... Beleza? Qual que é a finalidade do quarto parágrafo? Solução. Então vamos lá. Eu, policial penal, vou conseguir propor uma solução de qual deve ser o tema? Não, eu não vou propor não. Eu tenho que jogar essa bola para quem tem competência de solucionar esse problema. Então, quando você estiver fazendo a sua redação, pensa o seguinte: quem são os órgãos que podem dar essa resposta para que o policial penal tenha tranquilidade de executar a sua função dentro da norma legal? Ministério Público, a própria instituição que tem o seu controle interno, secretário de Segurança Pública, o governador que vai assinar lá as normas. Então, eu vou jogar essa peteca para que eles resolvam esse problema. Eu não vou resolver não, vou propor a solução que eles, como autoridade competentes que são, devem solucionar esse problema. Então, em virtude dos fatos mencionados, é preciso que Ministério Público,
secretário de Segurança Pública e o controle interno da própria instituição tenham ou criem mecanismos que possibilitem ao policial penal, dentro do limite do seu trabalho, um critério para que ele possa usar a balaclava de forma legal. Ponto. A saber, dentro da publicidade ou preservando a sua integridade em operações policiais que envolvam riscos. Acabou minha redação. 4 a 6 linhas. Retomei a introdução, balaclava. Passei brevemente sobre o segundo, sobre o terceiro parágrafo e propus uma solução. 4 a 6 linhas. É dessa forma que nós devemos fazer a nossa conclusão do 4º parágrafo. Para poder dar mais sabor e mais conhecimento à nossa redação, nós vamos falar aqui sobre uma das coisas mais importantes que constroem o alicerce de nossa redação. Pode passar o slide, por favor? Eu vou falar posteriormente ali. Só antes, nunca se inclua em sua redação. O candidato, ele tem mania de falar a seguinte sentença. Isso aqui é em folha de redação. Olha, acredito que o aspirante a policial penal deva agir sob o princípio da ética profissional, além de ser leal com seus companheiros. Olha só, a frase foi bem escrita. Só que o texto dissertativo argumentativo, ele deve ser escrito em terceira pessoa, não em primeira pessoa. Quem acredita? Eu acredito. Primeira pessoa. Nunca se inclua no texto da redação. Você tem que se posicionar em terceira pessoa. Então, olha só. É imperativo, é indispensável, é imprescindível ou percebe-se que o aspirante a policial penal, vocês estão entendendo que eu tenho que me expressar em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa? Ok? Pode passar o slide. Pode passar? Gente, outro detalhe importante também. Um erro, talvez seja o erro mais comum dos candidatos. Estarei falando para os senhores qual é esse erro. Então, prestem atenção. Estou entendendo, estou transferindo, estou ajudando, estou aguardando. Gerundismo. Evitem gerundismo. O uso da norma culta do gerúndio é previsto? Sim. Mas no texto dissertativo argumentativo é prudente evitarmos o gerúndio. Gerundismo, foi até criado essa expressão justamente por ser um dos erros mais comuns dos candidatos. Agora que você deixou de sentar na cadeira de aluno e está aprendendo a pensar com a cabeça de professor, ao refazer a leitura de suas redações, vocês irão procurar lá todos os erros que foram mencionados desde as primeiras aulas. Então, vamos estar lançando, olha só, será lançado, evitem o gerundismo. Poder estar preparando, será preparado. Vamos evitar este erro. Se você está com dúvida em como tirar uma expressão do gerúndio, é só você usar essa expressão no infinitivo. Vamos estar lançando, será lançado, está no particípio, ou arrume uma maneira de evitar o uso do gerundismo, para não dar redundância no seu texto. Agora vamos falar aqui de coerência e coesão, ok? Para resumir, o que é coerência? Se eu pudesse resumir, e eu posso resumir, esse quadro todo em uma única palavra, coerência é igual a sentido. Eu tenho que escrever um texto que tenha sentido.
Porque senão eu começo a falar de balaclava eu passo para coturno, de coturno eu passo para arma, de arma eu passo para o zema, e eu não chego em lugar nenhum. O meu texto não tem um sentido. Então, olha só, texto dissertativo, argumentativo, a coerência tem que ter entendimento, tem que ser interpretado. Ok, gente? As ideias têm que estar conexas. Eu vou mostrar para vocês aqui textos de redação de alunos que cometeram esse grave erro de incoerência. Percebe isso aqui no próximo slide. Pode passar. Pode. Vai. Olha só. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Tem sentido uma coisa dessa? De redação de aluno. Qual que foi o erro desse aluno? Totalmente incoerente. Tem sentido uma coisa dessa? O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. Gente, é um absurdo. Mas é só trazendo isso aqui para vocês perceberem o quanto é absurdo isso aqui. É incoerente. A diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances e os realistas mostram como está a situação real do país. Não tem lógica. É falta de argumento. O candidato não tem nada para falar, vai enchendo linguiça e aí entrega uma coisa dessa depois para o examinador e depois não entende porque que não passa no concurso. A Segunda Guerra Mundial foi um período de paz e prosperidade para a Alemanha. Gente, esse aluno nunca assistiu uma aula de história na vida dele. A Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Então, como é que período de paz e prosperidade? Agora, Lenin e Stalin eram grandes figuras do comunismo na Rússia. Gente, eu acho que ele quis dizer Stalin, né? Não Stallone. Mas isso aí também é de redação de aluno. Outra coisa, no que se refere ao programa Bolsa Família, incluindo no texto, né? Queria dizer que 52% das mulheres que recebem o benefício são mulheres. Tem sentido? Tem lógica? Não tem. Então, não sigam esses exemplos. Saibam articular as suas ideias de forma que haja uma conexão entre as suas ideias e que essas conexões tenham um sentido para o seu texto. Pode passar. Agora, a coesão. O que é a coesão? A coesão são preposições que nós usamos para dar coerência no nosso texto. Quando eu conecto uma sentença em uma outra sentença, dando uma lógica de sentido, eu vou usar e abusar de elementos que têm coesão. Eu não vou ler aqui para vocês o que é coesão, não. Vou dar exemplo para vocês aqui no próximo slide. Olha, embora não simpatizasse com o autor da ocorrência ali presente, o agente compareceu à audiência. Olha para você ver como que esse embora, ele dá um sentido coerente e coeso no texto. Se eu inverter a sequência dessa frase, olha, o agente compareceu à audiência, embora não simpatizasse com o autor da ocorrência ali presente. Você está vendo que independente da ordem, tem um sentido? Por quê? Por causa daquela preposição que foi colocada lá. Então, eu sugiro que na sua confecção de redação, você use e faça uso dos elementos de coesão. Estarão todos disponibilizados na apostila. Outro exemplo, trata-se de um excelente profissional. Olha a ênfase, aliás, destaca-se entre os demais. Olha só, além de tudo, é muito educado e gentil. Olha a riqueza que
ganha na minha argumentação quando eu utilizo desses conectores. O texto fica claro, fica ali, fica gostoso de ler. Faça as devidas retificações em seu relatório. Isto é, corrija as eventuais inadequações. Entenderam? Usem e abusem dos elementos de coesão. Pode passar. Volta. O último exemplo: não obteve êxito na sua preparação para o concurso. Estudou muito, todavia não passou. Aqui nós temos aqui uma coordenada sindética adversativa. Não é assunto dessa aula, mas é um elemento de coesão que deu uma ênfase no texto. Pode passar? Ó, a aula de hoje foi o quarto parágrafo, elementos de coesão e coerência. O que eu quero que você faça? Pegue a sua redação, leia a sua redação que você está na sua casa, que não teve oportunidade de corrigi-la, refaça as aulas e corrija parágrafo por parágrafo. Agora você sabe, com a cabeça do examinador, qual que é a maneira correta que você quer ser avaliado. Faça uma autocrítica da sua redação e bora comigo para a quinta aula, que nós vamos pegar aí os erros mais frequentes dos alunos, ok? Espero que tenham gostado. Estou fazendo aqui com muito carinho, com muito amor, com o apoio aqui de meus familiares, da minha esposa que está filmando, de meu pai e a minha irmã, minha mãe, que estão tomando conta dos meus filhos, para trazer esse material de qualidade para vocês. Espero que tenham gostado. Forte abraço!